O presidente Jair Bolsonaro assinou na manhã de hoje a medida provisória que cria o programa Mais Médicos pelo Brasil, o programa Médicos pelo Brasil, que será o substituto do Mais Médicos. O principal objetivo continua sendo levar o atendimento primário pelo SUS a regiões remotas e desassistidas, né? Sobretudo no interior do país. A medida provisória foi assinada por Bolsonaro pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ao anunciar o novo programa, Bolsonaro afirmou que a presença dos médicos cubanos era um plano do PT para a formação de uma guerrilha no território nacional. Aspas para o presidente. A ideia era formar um núcleo de guerrilha no Brasil. Quando eu falava isso, era ridicularizado. Crítico a governos de esquerda como Cuba e Venezuela, Bolsonaro ainda ironizou a qualidade do trabalho dos médicos cubanos. Aspas novamente para o presidente. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Não deu certo. Não foi assim. E aí, Andreasa? É assustador, Carlos Aro, porque eu quero elogiar o programa e o presidente não deixa. Então eu vou separar o meu comentário aqui. Primeiro, dizer o seguinte: Médicos pelo Brasil parece ser um bom projeto. O escopo é bom, é viável. Está de parabéns o Ministério da Saúde, que aliás é um ministério que parece estar trabalhando abaixo do radar da ideologia tosca. Então vocês vejam, a projeção de 18 mil vagas, 13 mil das quais em municípios de difícil provimento, aqueles, sobretudo no norte, no nordeste, no interior. Serão 4 mil no norte e no nordeste, 4 mil médicos designados para essa localidade. O programa ataca, Aros, com atrativos, que é o dinheiro é o grande atrativo, aquilo que não deixa profissionais qualificados trabalharem, se fixarem em locais mais remotos. Então ele cria um programa de bonificação. O salário tem uma espécie de base de 12 mil, mas pode chegar a 31 mil reais para os médicos que, submetendo-se a etapas de treinamento, de preparação, inclusive especialização em medicina da família, aceitem ficar em locais mais difíceis, com isso ganhando bonificações e sendo avaliados. Tem mérito no programa, o sujeito é avaliado permanentemente e, se bem avaliado, avança. Isso é muito interessante. E mais, contempla também a possibilidade de médicos estrangeiros, uma vez que tenham seus diplomas revalidados. É muito interessante, tem uma seleção, tem um processo seletivo para isso, inicialmente e ao longo do período, uma vez ingresso no sistema. É muito interessante, mas aí vai o presidente da República e fala uma fala como essa, relativa aos mais médicos. A ideia era formar um núcleo de guerrilha no Brasil. Quando eu falava isso, era ridicularizado. Eu preciso dizer de novo, o presidente da República mente. Não é aceitável. Isso é desinformação, é um desinformante, sinto muito em dizer. A desinformação virou política de governo. Quando um presidente ou alguém, uma autoridade diz algo como, quando eu falava isso, era ridicularizado, tenta encaixar a sua afirmação anterior no terreno da verdade. Qual é a afirmação anterior? A ideia era formar um núcleo de guerrilha no Brasil. Qual é a informação? Onde está a informação? Qual é o dado que lastreia, que fundamenta uma afirmação dessa na boca do presidente da República? Isso é gravíssimo. É uma gravidade que não dá pra gente comentar. E está virando hábito. Todo dia a gente tem que falar sobre isso aqui, dizer que o presidente está desinformando, que ele está mentindo. No dia em que o seu governo anuncia um programa legal, que nós queremos elogiar e elogiamos. Para que essa patuscada? E outra coisa, se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida do Hugo Chávez. Ele falava isso quando era deputado federal, não aprendeu nada, não amadureceu. Isso é um desrespeito à ideia da medicina e um desrespeito à ideia da morte. Porque as pessoas morrem, porque a doença é fatal e a doença vence a melhor medicina. A melhor medicina que salvou o presidente da República. E não foi por milagre, foi por operação humana. Não dá, é irresponsabilidade demais. Chega disso. E aí, Alexandre? Olha, o primeiro foi muito bem lembrado pelo
Andreasa, a qualidade do Dr. Luiz Henrique Mandetta. Realmente eu só tenho as melhores referências dele como médico e como ministro da Saúde. Me parece seríssimo. Então, eu acho que até eu queria, como uma falha, a gente às vezes elogia o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que é seríssimo, como ministro, técnico, mas eu acho que faltou elogio. Então, fica aqui o elogio ao Dr. Mandetta, que só tenho boas referências não só como médico, mas como ministro da Saúde. Em relação à piada do Hugo Chávez, o problema da piada é ser velha, né? Era uma piada da época, né? Aqueles memes que se meme perdesse a cor e ficasse amarelado, esse ficaria, porque essa era uma piada que se fazia na época, quando o Lula, a Dilma, a Cristina Kirchner, eles todos vieram se tratar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, se não me engano, eu acho que todos no Sírio-Libanês. Foi até por isso que o Bolsonaro, quando ele ia, depois do atentado pro Sírio, teve toda aquela história que Sírio era hospital de petista, ele foi levado pro Albert Einstein, enfim, que levou até essa história. Mas é uma piada velha, que o único que resolveu testar a medicina cubana em loco, quando estava com câncer, foi o Hugo Chávez, e dessa turma toda foi o que morreu, né? De qualquer jeito, o que a gente já comentou desse assunto, e concordo, o programa parece bom, mas é preciso que a LHC ele mantenha os critérios mais técnicos, que era o problema do vício de origem quando nasceu nas mãos da Dilma, que era um programa totalmente ideologizado. Eu comentei aqui ontem, né? Quando a Dilma pegou e fez aquela ofensa aos médicos brasileiros, dizendo que os médicos cubanos eram mais humanos dona Dilma, pelo amor de Deus, né? Que mais humano que a medicina brasileira é das melhores do mundo e não merece esse desrespeito. Quando foi pedido a revalidação dos diplomas, a Associação Médica Brasileira, AMB, ela ofereceu essa prova e alguns médicos cubanos se submeteram a ela, não todos, e o número que a própria AMB divulgou é que 70% dos médicos cubanos não conseguiram revalidar os seus diplomas. É muita gente, 7 em cada 10. Então é preciso que se tenha cuidado para não politizar uma coisa tão séria e tão grave quanto a medicina. Não tem médico lá no interior do Pará. Tudo bem, mas então que se mande alguém que tenha um diploma revalidado. Se tem diploma, porque também mandar alguém para prescrever um remédio errado vai até acelerar o quadro que a pessoa está sofrendo. Então, menos ideologia e um approach mais técnico. Então vamos tentar tirar as piadas de mau gosto ou as colocações mal feitas do presidente, e se o programa for conduzido como parece que está sendo pela área técnica do Ministério da Saúde, tem tudo para dar certo.